Paz e graça seja na vida de todos. O nosso estudo hoje está no capítulo 38 do livro de Êxodo. Nós temos visto nesses últimos capítulos a conclusão, a concretização do que Deus havia falado a Moisés para fazer. E nós fizemos um paralelo muito interessante sobre isso. Há uma distância muito grande do receber uma instrução e de executar a instrução. Então, esses últimos capítulos têm sido a finalização, o projeto podendo ser apresentado porque foi executado. No capítulo 38, nós vamos ver o altar do holocausto sendo construído, terminado. Temos também o pátio, que é o lugar externo da tenda do tabernáculo, e nós vamos perceber que o lado da frente, a entrada, voltando aqui lembrando que só havia uma porta de entrada, tanto para o pátio quanto para o tabernáculo, só havia uma entrada. A parte da frente bem maior, com cerca de 40 metros, e o fundo um pouco menor, com cerca de 20 metros. E na entrada, a pessoa que chegasse na porta de entrada, a primeira coisa que ela via no pátio, porque todas as pessoas, elas só podiam entrar nesse pátio. O acesso ao santo lugar e ao santíssimo lugar só era reservado aos sacerdotes e ao sumo sacerdote. Então todo o povo só podia chegar ali naquele pátio. A primeira coisa que se via era o altar. O altar que era feito de madeira de acácia e revestido com bronze. As peças externas do exterior ali do pátio, não se via ouro nelas, só se via ouro dentro, no tabernáculo. Ali se via bronze, madeira de acácia, bronze, acabamentos em prata. E a pessoa chegava e ela se deparava com o altar do sacrifício. Morte. Tinha que haver morte, tinha que haver derramamento de sangue para cobrir pecados. Pecados não se cobre com riquezas, com dinheiro, né? Como nós já tivemos uma fase da igreja que cobrava, né, das pessoas lá na época de Martinho Lutero para que pudesse alcançar o céu, ter os pecados perdoados, né? As chamadas indulgências. Não é assim, só se cobre com o sangue. E depois nós temos uma descrição do material de construção do tabernáculo. Na Bíblia atualizada, nós temos aqui em toneladas. No antigo, versões mais antigas vão falar sobre outras medidas, mas aqui nós temos cerca de 1 tonelada de ouro, 3,5 toneladas de prata, 2,5 toneladas de bronze. E esse foi o material usado. Imagina todo esse material, o peso deles. Esse tabernáculo, ele era móvel.
e toda vez que montava e desmontava, tudo era levado pelas argolas, né? Havia aquelas argolas e as madeiras que transpassavam as argolas para carregar todo esse material com esse peso todo que nós estamos aqui descrevendo. Mas hoje eu quero trazer para nós algo assim forte. Porque, falando desse altar do sacrifício, nós somos levados até a cruz do Senhor Jesus Cristo. Ele foi o cordeiro que foi sacrificado naquele altar. Qual altar? A cruz. E eu queria ler para nós hoje o capítulo 53 de Isaías. É um capítulo muito forte. Eu gostaria de ler. Eu conheço muitas pessoas deste grupo. Sei quantas dores diferentes, fortes, que muitos estão passando no grupo de estudo, que estão estudando a Bíblia. E a aplicação ela é tão importante para as nossas vidas porque traz força, traz edificação, traz consolo. E tem aqui mãe que chora pelos seus filhos, coisas muito sérias. Temos filhos chorando pela sua mãe, perdeu a sua mãe. Temos pessoas passando por doenças difíceis, terríveis. Temos pessoas sofrendo muito nos seus casamentos. São muitos sofrimentos, são muitas dores. Mas eu quero falar de alguém que ele sofreu sendo inocente. E eu queria ler o capítulo 53 para a nossa edificação nesta manhã, neste dia. O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo na terra seca. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção, ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado, foi desprezado por todos. Ele suportou as dores e os sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olharíamos para ele. Se olhássemos para ele, o desprezaríamos. No entanto, era o nosso sofrimento, era o meu sofrimento que Jesus, que ele, o Filho de Deus, estava ali carregando. Era a minha dor, a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas, que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo por causa das próprias culpas. Ele foi encontrado inocente. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos sofrimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se havia perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, Jesus Cristo, fez com que ele sofresse o castigo que eu merecia. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto. E ninguém se importou.
com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos. Foi morto por causa dos nossos pecados, dos pecados do povo. Foi sepultado ao lado de criminosos. Foi enterrado com os ricos. Embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. Embora não tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo, diz o Senhor Deus. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz por causa da sua dedicação. Ele ressuscitou e se assentou à destra de Deus e recebeu o nome que é sobre todo nome. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz por causa de sua dedicação. Ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados dele serão perdoados. Por isso eu lhes darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa, junto com os grandes e os poderosos. Pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Este aqui é o cordeiro que, quando nós entramos no pátio e nós damos de cara com o altar do sacrifício, e nós damos de cara com a cruz, com esse altar, tem que ter uma ovelha lá, tem que ter um cordeiro lá derramando sangue pelas nossas vidas. E esse Isaías 53 descreve o retrato dessa pessoa, do Filho de Deus, que morreu inocente, que sofreu tudo que ele sofreu, não por causa dele, mas por minha causa. Só que vai chegando no final deste capítulo, ele diz: mas ele será feliz, porque verá o resultado. E hoje, Jesus olha e ele vê o resultado. Ele viu, ele vê e ele verá. Todos os que entregaram a sua vida e hoje estão em descanso esperando a ressurreição do grande dia. Nós que estamos aqui servindo ao Senhor Jesus, ele vê o resultado. E aquele que ainda vai entregar a sua vida, ele vê o resultado e ele se alegra. Hoje nós podemos estar passando por muitas lutas e muitas tribulações. Mas Romanos 8:37 diz que nós somos mais do que vencedores. Quer dizer, vencedor é pouco. É como sair para uma competição onde eu já saio com o troféu de vencedor na minha mão. Deus está falando para o meu coração e falando para o seu coração. Tem muitas lutas sim, mas foque lá na frente. O Senhor também prometeu que seria conosco todos os dias, até a consumação do século. Talvez nós podemos até pensar que estamos sozinhos. Não estamos sentindo, porque nós temos muito essa questão de sentir. Não estamos sentindo que o Senhor está perto de nós, mas Ele disse que estaria perto de nós, conosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. E quando nós vamos lá em Apocalipse, no capítulo 2, quando o apóstolo João tem a revelação do Apocalipse, e ali ele tem uma instrução de escrever as sete igrejas. Quando vai chegando no final de cada igreja, não dá para a gente trabalhar isso aqui,
Mas no final da primeira igreja, a igreja de Éfeso, diz assim: ao vencedor, ao que vencer, eu darei o direito de comer do fruto da árvore da vida que cresce no jardim. No final da igreja de Esmirna, ao que vencer, ao que conseguirem a vitória, não sofrerão o castigo da segunda morte. A igreja de Pérgamo, ao final, portanto, ao que vencer, eu darei o maná escondido e cada um deles darei uma pedra branca, na qual está escrita um nome novo que ninguém conhece a não ser o que recebe. Para a igreja de Tiatira, ao final, ao que vencer, continuar até o fim, eu darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai, autoridade sobre as nações para governá-las como uma barra de ferro e quebrá-las em pedaços como se fossem potes de barro. Ao que vencer, existe uma condição. Ao que vencer, serão vestidos de branco. E não dá para a gente ver todas as igrejas relacionadas, mas está no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, citando as 7 igrejas e ao que vencer. Com Jesus, nós somos mais que vencedores. E a minha palavra para você, para mim, vai passar. Fica essa palavra para sua meditação, em nome de Jesus.